Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo da área de informática. Por aqui estamos falando sobre lógica de programação e algoritmos e na aula de hoje vamos tratar dos operadores relacionais, vamos apresentar a vocês e também dos operadores lógicos. Afinal de contas, esses operadores normalmente trabalham em conjunto dentro dos nossos algoritmos. Vamos iniciar então aqui pela definição dos operadores relacionais que permitem realizar comparação entre valores, gerando como resultado um valor lógico. E esse valor lógico a gente entende que seja verdadeiro ou falso. Então, esse é o objetivo dos operadores relacionais, fazer comparações e dizer se está verdadeiro ou se é falso o resultado daquela comparação. Aqui no nosso algoritmo, só para nível de teste, e é por isso que ele se chama teste, aqui tem duas variáveis, né? Nota do tipo inteiro e aprovado do tipo lógico. E aí começa então o nosso algoritmo, onde a variável nota está recebendo aqui o número 59. Na linha abaixo, a variável aprovado vai receber o quê? O resultado dessa comparação aqui, ó, onde eu tenho nota maior ou igual a 60. Será que isso aqui é verdadeiro ou é falso? No caso, a gente sabe que a nota aqui é 59, ela não é maior nem igual a 60, então aqui vai resultar em falso. E aí eu vou escrever essa variável que é do tipo lógico na tela. Então vai aparecer assim, ó, falso. Só como exemplo, tá, pessoal? Para vocês entenderem onde entra um operador relacional, ele está aqui, ó. E quais são os tipos, então, de operadores relacionais que nós podemos utilizar nos nossos algoritmos? Vamos ver aqui essa tabela, tá? Com a lista dos operadores relacionais. No Visual G, a comparação de igualdade, né, é somente um sinal de igual. Porém, anotem que na maioria das linguagens de programação é dois sinais de igual, um do lado do outro aqui, tá? E aí fica dois sinais de igual e aí sim faz a comparação. Mas no Visual G, que é uma linguagem introdutória, é somente um sinal de igual, tá bom? Mas é importante vocês anotarem, porque mais para frente, quando a gente mudar de linguagem, você já vai estar sabendo. Sinal de diferente, então, né, é um sinal aqui de menor e outro de maior, né, assim, ó, um de frente para o outro aqui, você compara se um valor é diferente do outro. Sinal de menor é o padrão, né, menor igual também segue esse padrão aqui, ó, menor igual, maior, né, e maior igual. É dessa maneira que a gente faz as verificações. Para a gente ter um exemplo aqui, ó, vamos supor que eu tenho essas duas variáveis, variável A recebeu 5 e a variável B recebeu 3. E o resultado seria como? A é igual a B? Não, é falso, porque 5 não é igual a 3. A é diferente de B? Verdadeiro, né? 5 é sim diferente de 3. A é maior que B? Sim, verdadeiro, pois o 5 é maior que 3. A é menor que B? Resulta em falso, porque o 5 não é menor que 3. A maior ou igual a B? Verdadeiro, né? Porque aqui ela verifica a questão de ser maior, no caso, essa é a parte que é ok, ou igual. Se for maior ou igual, resulta em verdadeiro. E aqui é menor ou igual. Então, A é menor? Não é, né? 5 não é menor que 3. Ou ainda, é igual a 3? Não, também não. Então, resulta em falso. Beleza? É desse modo que funciona, então, nossos operadores relacionais. E a gente vai usar muito dentro dos nossos algoritmos. E aí vem então os operadores lógicos. As operações lógicas trabalham sobre valores booleanos. O que é valores booleanos mesmo, pessoal? A gente já conheceu esse tipo de dado logo no início aqui da disciplina, são os valores verdadeiros e falsos, tá? Tanto os valores de entrada como os de saída são valores desse tipo, do tipo booleano, quando a gente utiliza aqui operadores lógicos. Quais são então os operadores que a gente vai aprender na aula de hoje? Pela ordem de precedência, se tiver todos eles na mesma expressão, ocorre primeiro a negação, tá? Que aqui é o not ou ainda a exclamação, que a gente vai ver já já, um sinalzinho de exclamação, ele sinaliza também a negação. No Visual G, a gente pode utilizar a palavrinha não, em português mesmo. Na segunda ordem de precedência, nós temos aqui o AND, tá? Que é o E, que simboliza a conjunção. O que é isso? Vamos conhecer também na aula de hoje. Então, no Visual G, a gente utiliza aqui a letra E mesmo, tá? Em outras linguagens de programação, AND ou ainda 2E comercial, que a gente vai ver também quando a gente falar da conjunção. Na terceira ordem de precedência, nós temos aqui a disjunção, que é representado pelo OU, né? Que no inglês é o OR, ou ainda nas linguagens de programação, são duas barras verticais,
Então, quando você vê duas barras verticais, representa aqui uma disjunção. E na quarta ordem de precedência, temos aqui o que a gente chama de ou exclusivo, ou ainda disjunção exclusiva, que é o shor. E aí esse shor, né, ele representa aí um ou exclusivo que, no caso do Visual G, vai ser show, X-O-U, tá? Vai ser show, né? O Visual G é um pouco diferente, é bem introdutório, então tem essa denominação. Certo? Então, tomaram nota dessa tabelinha, a gente vai falar agora de cada um deles, como é que eles se comportam, esses operadores, quando a gente utiliza dentro dos nossos algoritmos. Negação. É uma operação lógica que gera como saída um valor inverso ao valor lógico de entrada. Então, bem simples de entender, o valor lógico de entrada, se é positivo, ele gera como valor o inverso, negativo. Ou seja, se é true, se é verdadeiro, ele gera o inverso, que é false. Tá? E se é false, ele gera como resultado verdadeiro. A negação normalmente é representada pelo símbolo de exclamação. Então, aqui anotem essa exclamação, ou not, na maioria das linguagens, é a exclamação mesmo. Mas no Visual G a palavra é não. A gente vai utilizar isso aqui por enquanto, tá? E aí no nosso algoritmo, teste também, tem aqui nota do tipo inteiro, aprovado do tipo lógico. E aí começa meu algoritmo aqui. Nota recebeu 59, tá? Do jeito que a gente tinha feito até então, né? E aprovado agora, ó, ele vai receber essa comparação aqui. Nota é diferente de 60, ou seja, 59 que está armazenado em nota é diferente de 60? Sim, é diferente. Então ele vai escrever aqui verdadeiro, né? Ok, só que na hora de escrever, ó, escreva não aprovado. Ou seja, só para mostrar para vocês a utilização dessa negação. Então, se aqui era verdadeiro, ele vai escrever então falso, porque justamente ele está invertendo, né, o valor lógico que estava nessa variável aprovado, que era verdadeiro, então ele escreve o contrário, que é falso. Em outra simbologia que a gente vai trazer aqui de forma análoga, tá? É como se eu tivesse uma lâmpada que está apagada e quando eu aplico o não, ele inverte o valor lógico e acende ela. E do mesmo modo, se ela tivesse acesa e eu aplico o não, ela volta a ser apagada. Então, só para vocês terem como exemplo essa analogia aqui também que ajuda a gente a compreender um pouco melhor. Conectivo lógico não. Segue a tabela verdade. E aí todos os conectivos que eu vou apresentar aqui para vocês têm uma tabelinha verdade que nos ajuda a compreender as possíveis alterações nos valores finais. Na negação, eu tenho aqui uma variável x, que se ela for verdadeira, quando eu aplico aqui o não x, né? Aqui é o exclamação, ele se torna falso. Então, o que era verdadeiro se torna falso, luzinha apagada. Se essa variável x for falsa e eu aplico aqui o não x, ela se torna verdadeira. Então, é como se acendesse a luzinha lá para a gente. Essa aqui é a tabela verdade do conectivo lógico de negação, tá? Tranquilo? Bem fácil, né, de compreender aqui as possibilidades desse conectivo lógico. Vamos falar então da conjunção. A conjunção é uma operação lógica que relaciona dois valores lógicos por meio do operador 2e comercial. A gente tem aqui 2e comercial ou ainda a palavrinha AND. Tá? Na maioria das linguagens são os 2e comercial, anotem isso. Só que no Visual G, enquanto a gente está fazendo esse processo de introdução à linguagem, é a letra E mesmo. Tá? Então a gente vai utilizar aqui a letra E. Então a operação de conjunção ela gera um valor lógico de saída que será verdadeiro, anotem isso pessoal, somente se os dois valores de entrada forem verdadeiros. Então ela gera como verdadeiro o resultado se os dois valores de entrada também forem verdadeiros. Isso acontece aqui nesse exemplo de forma visual ainda, que para mim acender essa lâmpada, eu preciso, já que está de forma sequenciada, utilizando aqui o E, tem que ser verdadeiro esse interruptor e tem que ser verdadeiro também esse interruptor para acender a luz. Caso seja falso esse, a corrente nem passa. Ou seja falso o segundo, ela também passa pelo primeiro, mas não passa pelo segundo. E se os dois forem falsos, aí que não passa mesmo em nenhum dos dois, e aí não acenderia a lâmpada. Então perceba que nesse cenário aqui, para acender a lâmpada, é preciso que os dois valores de entrada aqui, ó, sejam verdadeiros para poder resultar em verdadeiro. Vamos ver então a tabelinha verdade, tá? Do operador lógico E. E aí a gente tem aqui, ó, a conjunção, tá? A tabelinha verdade dele agora eu utilizo aqui x e y, porque eu preciso comparar um com o outro. Então, se ambos são verdadeiros, ó, se x é verdade e y também é verdade, ele resulta então em verdadeiro. Agora percebam que qualquer outra possibilidade ele resulta tudo em falso. Se o x for verdadeiro e o y for falso, ele resulta em falso. Se o x for falso
e o y verdadeiro, ele também resulta em falso, porque temos aqui desse lado o falso. E se ambos, tanto x como o y, forem falsos, ele também resulta em falso. Então, nesse caso, nós temos a lâmpada acesa somente quando tudo é verdadeiro, aqui ele resulta em verdade. Nos outros casos, serão todos falsos, tá? Então, essa aqui é uma característica muito conhecida da conjunção. Então, quando a gente for implementar os nossos algoritmos, a gente já sabe que quando eu utilizo um conectivo e, né, eu só vou ter resultado verdadeiro se as duas comparações forem verdadeiras. Nos demais casos, que tiver algum deles falso ou os dois, ele resulta em falso. Vamos ver então esse algoritmo aqui, né? Algoritmo teste, mudei um pouquinho ele, né? Agora tem nota e faltas do tipo inteiro e aprovado do tipo lógico. Nota foi 70 que o aluno tirou aqui nesse exemplo. Faltas, ele tem 15 faltas. E para essa variável aprovado aqui do tipo lógico ser verdadeira, a gente já viu que eu estou utilizando aqui um conectivo e, que nos obriga a ser verdade tanto essa comparação como essa segunda. A primeira é, nota é maior ou igual a 60? Ou seja, a nota aqui é 70. 70 é maior ou igual a 60? Sim. Então aqui já deu verdadeiro. E faltas é menor que 10? Aí aqui deu falso, né? Porque a falta aqui é 15. 15 não é menor que 10. Então aqui deu falso. Então aqui, qual foi o resultado que aprovado ficou? Ele escreve aqui na tela, ó, falso. Então o aluno não estaria aprovado, porque apesar de ele ter tirado uma boa nota de 70, que é acima de 60, ele ficou reprovado por falta. Tá? Então perceba que o conectivo e está bem aqui, ó, amarrando essas duas situações que devem ser verdadeiras para resultar aqui na variável aprovado, verdadeiro. Como esse segundo caso aqui, a segunda comparação deu falso, então ele resultou em falso, porque é um conectivo e. Certinho? Beleza? Vamos falar da disjunção. A disjunção é uma operação lógica que relaciona dois valores lógicos por meio do operador barra barra, essas duas barras verticais, como eu havia falado, ou ainda o OR. No Visual G, a gente utiliza o OU mesmo, tá? Aqui a gente vai utilizar no Visual G a palavrinha aqui, o OU. Então, como é que funciona a disjunção? Ela gera um valor lógico de saída que será verdadeiro, agora tomem nota, se pelo menos um dos valores de entrada for verdadeiro. Então, perceba a diferença da conjunção, né, que ele obrigava que os dois valores de entrada fossem verdadeiros. Aqui não. Pelo menos um dos valores de entrada sendo verdadeiro, ele já resulta verdadeiro. E no nosso exemplo da lâmpada, a analogia, né, que a gente tem utilizado aqui é dessa forma que ficaria organizado, meio que em paralelo e não de forma sequencial, como a gente viu na conjunção. E aí eu teria aqui, ó, se esse aqui está desligado, ou seja, falso, e esse verdadeiro, é sim suficiente para acender a lâmpada, porque a corrente tanto pode ir por cima, como está fechada, e aqui embaixo está verdadeiro, ele acende também. Mesma coisa se fosse o inverso, aqui ligado e aqui desligado, ele passaria por cima e ligaria, ou seja, qualquer um dos dois sendo verdadeiro, como nós vimos, resulta em verdadeiro. Ou ainda, se os dois forem verdadeiros, os dois estiverem ligados, aí que ele acende com mais facilidade ainda a nossa lâmpada aqui no final. O único caso que seria falso, se os dois estiverem desligados. Se os dois estiverem falsos, aí sim resulta em falso. Então perceba que é quase que o contrário da conjunção que nós acabamos de ver. Vamos ver então a tabelinha verdade aqui do operador lógico ou, ó, disjunção, x e y. A gente está utilizando essas duas variáveis como exemplo, tá? X sendo verdadeiro e y sendo verdadeiro, resulta em verdadeiro, ok? Então acende a lâmpada. X sendo verdadeiro e y sendo falso, ainda assim resulta em verdadeiro, porque basta um dos dois serem verdade para a gente acender a lâmpada no nosso exemplo aqui. X sendo falso mais y sendo verdadeiro, também resulta em verdadeiro, tá? Porque basta um deles, como nós vimos, mas aqui nesse caso ó, é falso, porque quando ambos são falsos, aí sim, de fato, resulta em falso. Então perceba a diferença e tomem nota da tabela verdade do operador lógico e, né, que é a conjunção, e do operador lógico o, que é a disjunção. Certinho? Anotaram aí? Vamos ver o nosso algoritmo aqui. A gente mudou aquele mesmo, a gente pegou aquele mesmo algoritmo e mudou somente o operador. Trocamos o e pelo ou. A nota continuou sendo 70, falta 15, e aí para ele ser aprovado, ele pode obter a nota maior ou igual a 60, no caso 70 aqui, então aqui já é verdadeiro, ou ainda ele pode ser aprovado somente com faltas que estejam abaixo de 10. Então, por mais que ele tenha tido aqui muitas faltas, 15 faltas, né, que esse lado aqui seria falso, né, porque 15 não é menor que 10, ele conseguiu estar aprovado e quando escreve na tela, ó, escreve verdadeiro. Perceba que uma mudança do conectivo, né,
troquei o E pelo OU, ele deu essa alternância. Ele pode ser aprovado ou por nota ou somente por falta, né? Se ele não atingir mais do que 10 faltas, ele é aprovado somente por falta, né? Mesmo que ele fique com nota baixa aqui, não faz muito sentido, mas percebo como foi configurado esse algoritmo mudando apenas o conectivo. Vocês entenderam? Beleza? Comparem, tá? Esse algoritmo com o algoritmo anterior, de preferência executa para você ver na prática aí o resultado para vocês, tá? Disjunção exclusiva. Vamos para o nosso último operador, né? Que é uma operação lógica que relaciona dois valores lógicos por meio do XOR. Em muitas linguagens é o XOR, mas no Visual G é o show, tá? Esse show aqui com X. Então a gente vai utilizar essa expressão aqui no Visual G. Como é que funciona? Então o XOR entre dois operadores, ela terá como resultado verdadeiro se os dois operandos, as duas comparações, contiverem valores lógicos diferentes. Olha só como, né, como ele diverge dos outros que a gente viu. Se os dois operandos forem diferentes, ele resulta em verdadeiro. Se os dois operandos aqui forem iguais, ele resulta em falso. E aqui, às vezes, é utilizado de forma análoga, né? Nesse exemplo do Juninho aqui, que ele gosta de sair, quando ele sai com a mãe ao shopping, ele gosta de pedir bolo e sorvete, né? Gosta de fazer o pedido dos dois. E aí a mãe fala, ó, não, é um dos dois, não pode ser os dois. Então, ele pode ou pedir o bolo, né, ou o sorvete. Então, quando ele faz essa escolha, ou seja, um sendo verdadeiro e o outro sendo falso, então ele resulta em verdadeiro, ele consegue alguma coisa. Seja o bolo ou seja o sorvete, vice-versa. O importante é que ele não escolha os dois. Que se ele escolhe os dois, se torna verdadeiro e resulta em falso, ele não consegue nada. E também se ele não quiser os dois, também resulta em nada. Tá? Mas ele tem que fazer uma escolha. Então, normalmente, os nossos algoritmos, eles são aplicados nesse sentido. Por exemplo, aqui na escolha do cálculo de duas rotas, né? Então, onde somente uma delas possa ser escolhida, é mais ou menos um show que ocorre ali. O show, no caso aqui do Visual G, né? Que é o XOR, que é uma disjunção exclusiva. Então, eu tenho ali duas possibilidades, mas as duas não podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, eu obrigo a ocorrer uma ou outra, ou seja, uma vai ter que ser verdadeira e a outra vai ter que ser falsa. Ou seja, dois operandos com valores diferentes resultam em verdadeiro no meu algoritmo, tá? Só para vocês terem como base aí esse exemplo. Vamos ver então aqui a tabela verdade do XOR, né? Que é a disjunção exclusiva, tá? Que acabou que não ficou aqui na tabelinha, mas anotem, disjunção exclusiva, que é o show. Ó. Então, quando os dois são verdadeiros, tanto x e y, resulta em falso, tá? Também, quando os dois são falsos, aqui resulta também em falso. Ele só vai ser verdadeiro quando são diferentes. Ó. Então, o x aqui é verdadeiro e o y é falso, então ele resulta em verdadeiro. E o x sendo falso e o y verdadeiro, ele também resulta em verdadeiro. O importante é que haja diferença, que sejam os valores lógicos das duas variáveis sendo diferentes, resulta em verdadeiro, sendo iguais, ó, resulta em falso. Essa é a tabela verdade desse operador de disjunção exclusiva. Beleza? Anotaram? Importante ficar atento a isso, porque nas atividades, né, nos algoritmos, conforme a gente for fazendo, a gente vai aplicando esses operadores e vendo os resultados na prática. Temos aqui também, olha só, como é no nosso algoritmo, ó, tranca eletrônica. Mais um exemplo só para a gente tomar como base, que nessa tranca eu tenho a senha, a chave e a variável abrir. Todas elas são do tipo lógico. Vamos supor que a senha, eu não tenho essa senha, então ela está com valor falso. E a chave eu tenho, sendo ela com valor verdadeiro. Então, o abrir aqui, ele vai ser verdadeiro somente se eu tiver pelo menos um desses mecanismos. Eu não posso ter os dois, que há um conflito, né, pela regra aqui do exemplo desse algoritmo. Então, eu tenho que ter pelo menos um deles. Então, como aqui a senha eu não tenho, ela é falsa, mas a chave é verdadeira, estou com ela na hora de encostar ali, né? Vamos imaginar que é uma tagzinha, né, de RFID que a gente encosta. Então ele vai verificar ou senha, né, como eu esqueci, vamos supor nessa situação hipotética, eu esqueci a senha, mas eu tenho a minha chavezinha, minha tagzinha, ele verifica os dois, ou um ou outro, tá? Para então essa condição abrir se tornar verdadeira. Tá? Se eu não tiver a tag, a chave, eu tenho que lembrar a senha. Então percebo que aqui é um ou exclusivo, uma disjunção exclusiva que verifica uma situação ou outra. Tem que ter pelo menos um dos dois, mas não é interessante que seja os dois ao mesmo tempo. Ele faz a verificação separada de um ou outro, e nesse caso o XOR, né,
ele se encaixa muito bem para fazer essa verificação. Tá certo? Beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Convido você a conhecer as minhas redes sociais no Instagram, TikTok. Estamos produzindo vários vídeos curtos por lá. Ou ainda conhecer o meu site com todas as informações de tudo que a gente anda publicando. Mais informações aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!